Amém, irmãos, bom dia. Vamos iniciar a leitura dessa quinta-feira, semana 4 do Alimento Diário, Cristo, o centro da obra de Deus. O tema do dia é a palavra profética. Vou começar lendo com os irmãos um dos versículos propostos, que está em Colossenses 1, do 5 ao 6, e diz assim: Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Amém. Aqui fala da esperança que chegou até nós, primeiramente por causa da verdade, que é o Evangelho, e que está produzindo fruto e crescendo por todo o mundo, né? Aqui na leitura, nós vimos que os colossenses receberam o Evangelho pregado por Epáfras e creram na palavra da verdade do Evangelho. Então, eles ouviram essa palavra passada, né, transmitida por esse servo, e eles creram. A palavra de Deus é a palavra da verdade. E quando o homem se desconectou de Deus por meio da desobediência no Jardim do Éden, automaticamente ele se desconectou da verdade. E quando nos desconectamos de Deus, quando nos desconectamos dessa realidade, nada mais resta. Tudo se torna vazio, vaidade, vácuo. E é nesse vácuo, é nesse vazio que o inimigo introduz as suas mentiras. É nesse espaço onde não há Cristo em que ele entra para agir, né? E, assim, irmãos, o Evangelho é a boa nova. O veículo que traz essa verdade até nós é a palavra. Mas para a gente desfrutar dessa palavra de maneira plena, nós precisamos entendê-la. Paulo revelou isso aos Colossenses, para que eles ouvissem e entendessem a graça de Deus na verdade. Eu acabei de falar aqui no versículo. Era necessário que eles ouvissem e entendessem, e não apenas recebessem, entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Então, aqui, qual que é a necessidade? Entender de maneira profunda e não teórica, né? Conhecer as coisas como Deus conhece. E esse conhecimento é obtido através do praticar da palavra. Desde o início da igreja, né, no primeiro século, Deus usou seus apóstolos como porta-vozes de sua palavra. Então, a princípio, ele usou Pedro para alcançar os judeus, em seguida, o apóstolo Paulo para alcançar os gentios e depois o apóstolo João. Então, quando eles falavam, era Deus falando por intermédio deles. E então, em cada era, Deus usa um servo para conduzir o avanço da obra. Hoje, em nosso tempo, ele faz isso por meio da palavra profética. Nós usamos a expressão palavra profética conforme diz em 2 Pedro e também por conta do livro A História da Igreja, de Andrew Miller. Esse irmão, Andrew Miller, ele constatou que até o século XVI a igreja se degradou porque não havia mais nenhum irmão, não havia nenhum apóstolo levantado por Deus para trazer a palavra de maneira instantânea, né? É a palavra do momento que desse uma direção à igreja. E assim, infelizmente, sem profecia, sem visão, sem palavra, o povo perece, o povo se corrompe. Então, graças ao Senhor, isso mudou com a restauração da igreja em Sardes, depois em Filadélfia, e foi levantando irmãos que trouxeram a palavra profética de volta. E a necessidade hoje, né, é que a igreja esteja em condições adequadas para Deus poder acelerar sua obra e fazer chegar a era do Apocalipse, a era dos 7 Espíritos. Então é por isso que, mais do que nunca, acho que podemos afirmar assim, nós estamos sendo bombardeados de palavra profética para estarmos, de fato, preparados para essa era apocalíptica, né? Para estarmos preparados para a volta do Senhor. Então, irmãos, que nós possamos realmente ver essa palavra que está sendo dispensada a nós com poder como algo a ser valorizado, né? É a palavra quem faz e quem tem feito a obra. Então, que o Senhor realmente encontre em nós um coração que valorize a sua palavra profética, para a gente apressar a sua volta. Amém, irmãos? Essa foi a minha porção da leitura de hoje. Fiquem com o Senhor.